Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, irmãos, mais um dia na presença do nosso Deus. Já agradecer hoje pela vida, pelo fôlego de vida. Eu começo sempre minhas pregações agradecendo pelo fôlego de vida. Quando eu acordo, eu agradeço, porque só em estarmos respirando já é uma grande bênção. Muitas pessoas hoje não acordaram. Muitas pessoas gostariam de ter o fôlego de vida e não conseguem, precisam de aparelhos. Então nós precisamos ser gratos a Deus, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar uma passagem que está em Mateus 14, 22. Para você que gosta de acompanhar ou anotar, amém. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus aqui primeiro ele despediu quem? Os seus discípulos. Aqueles que andavam sempre junto dele, aqueles que tinham intimidade com ele, aquele a qual ele amava. Então, Jesus, ele quis ficar sozinho para orar. E ele começou a despedir. Primeiro ele despediu os próximos dele, né, irmão? Eu fiquei meditando nessa palavra. Por que Jesus despediu a multidão, despediu os discípulos? Nós temos que meditar na palavra para entendermos. Eu creio hoje, né, irmãos, eu vejo pelo dia de hoje, com tantas redes sociais, com tanta mídia, as pessoas, né, gostam de ser seguida por multidões, gostam de ser ovacionada, gostam de ser reconhecida. Eu conheço pessoas que não vivem sem isso, parece que vão morrer se no dia delas ela não é reconhecida, não é ovacionada, se as pessoas não vêm até ela. Então a mídia hoje, as redes sociais estão assim. As pessoas querem estar em evidência, querem entrar num lugar e ser reconhecidas, né, irmão? E vivem para isso, dão a vida para isso. E eu fiquei pensando, Jesus naquela época, né? As multidões vieram até ele saiu de lá da onde ele estava, da Galileia, num barquinho e foi para esse local aí, né? E ancorou o barco dele e a multidão começou a saber que ele estava ali e veio vindo. As multidões das cidades vizinhas, das aldeias, souberam que o Messias estava ali e foram atrás dele. Aqui foi uns versículos antes, né, onde ele fez a multiplicação dos pães. Aí eu fiquei meditando, mas Jesus estava rodeado de pessoas. Todo mundo amava ele, idolatrava ele, gostava de estar com ele, ouvindo os ensinamentos, ouvindo as orientações, sendo libertos, sendo curados. E Jesus, enquanto estava todo mundo ali ovacionando ele, né, ouvindo ele, foi o momento que ele despediu todo mundo. E eu fiquei pensando, mas hoje, no meio de nós, as pessoas não fazem isso. Muito pelo contrário, as pessoas, quanto mais multidão tem, quanto mais pessoas estão ouvindo, quanto mais pessoas vêm atrás dela, as pessoas querem aquela exaltação, querem ficar ali no meio do burburinho, querem ser reconhecido, né? Então eu fiquei pensando, mas Jesus, ele nos ensina grandes coisas, a gente aprende todos os dias com ele, é uma benção a palavra de Deus, né? Então que nós venhamos entender muitas das vezes a quantidade, a multidão não significa muita coisa para nós. Quem já não se sentiu no meio de uma multidão sozinho? Eu já me senti, né, quando eu tive depressão, que eu disse para vocês, dei meu testemunho, eu já me senti. A minha casa vivia cheia de gente para churrasquinho, eu morava na praia, mas eu me sentia um vazio, eu me sentia sozinha. Eu estava rodeada de pessoas, música bem alto, comida, né? Tudo do bom e do melhor, mas eu me sentia só porque eu não tinha Cristo.
Então a multidão nos fala muito. Eu creio, eu fiquei meditando à noite nesse versículo e eu creio que Jesus despediu primeiro os que eram achegados a ele, os discípulos, aquele a qual ele amava, aquele a qual ele andava junto com ele 24 horas, né? Na maioria do dia andava com Jesus, porque às vezes ele se retirava, né? Era normal ele se retirar e ficar sós para orar. Então eu creio que muitas das vezes nós também, irmãos, não é errado a gente despedir os nossos amigos, não é errado a gente pedir para os nossos conhecidos, para os nossos amigos, para aqueles grupinhos a qual a gente faz parte. Eu não faço parte de grupinho, né? Mas alguém que faz parte de grupinho pedir licença e ficar sós. Não é errado você despedir alguém que está aí 24 horas do seu lado e você se manter sozinha, ter um tempinho para estar em contato, em comunhão com o nosso Deus, porque hoje as pessoas querem reconhecimento, hoje as pessoas querem ser ovacionadas, querem ser reconhecidas, querem ser famosas, né? Os artistas mesmo, os cantores, até pregadores que a gente conhece, não é? Eu não estou aqui condenando essas pessoas que o trabalho deles é que nem eu, é pregar o evangelho, mas só que tem pessoas que vivem para isso. Tem pessoas, irmãos, que se ela não é reconhecida ou se não tem, vamos dizer, N números de pessoas seguindo ela, ou se ela entra num restaurante e não é reconhecida, a pessoa fica doente. Porque ela vive, ela colocou a expectativa dela nas multidões. Ela colocou a expectativa, né, dela naquilo que as pessoas acham dela. E nós não devemos ser assim. Nós não devemos achar que nós somos alguma coisa. Eu fiquei meditando e Deus falou muito comigo. Por que Jesus despediu primeiramente os discípulos? Primeiramente aqueles que eram da confiança dele. Aí Deus me colocou aquela passagem a qual quando Jesus foi, né, para Via Crucis, aonde ele foi preso primeiro, né, aonde veio os soldados lá no Monte das Oliveiras e prendeu ele, os discípulos fugiram, deixaram ele sozinho. Os discípulos foram os primeiros a abandonar ele. Então Cristo, sendo 100% homem, sendo 100% Deus, eu creio que ele já estava se preparando e estava também mostrando para os discípulos deles que ele iria ficar só. Que não era necessário que ele estivesse ali do lado dele sempre. Ele ficou com a multidão, com as multidões e dispensou seus discípulos primeiro, mandou ir para o outro lado do rio. E aí eu fiquei, né, meditando na palavra. Eu creio que o Messias, que o nosso Deus que conhece os corações, conhece as nossas atitudes, ele sabia que no momento que ele mais precisaria, ele ficaria só. E às vezes, irmão, na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo é assim. Muitas das vezes você anda nos grupinhos na sua igreja, você anda nos grupinhos no seu local de trabalho, você anda nos grupinhos onde você mora. Às vezes tem aquelas amiguinhas que vivem à sua volta, dando palpite até do seu casamento, alai, xuricante, elabachai. Às vezes tem aquelas pessoas que vivem dentro da sua casa, dando palpite na maneira que você cria os seus filhos, na maneira que você trata seu marido, na maneira que você usa os seus móveis na sua casa. E são na hora que vinha a tempestade, porque mais adiante vem uma tempestade, a qual os discípulos começaram a gritar desesperado quando viram o Messias andar sobre as águas, acharam que era um fantasma, nem reconheceram o Messias. Muitas das vezes as pessoas que andam com nós, que comem na nossa mesa, que são íntimos de nós, são os primeiros que na hora da tempestade, na hora que vinha o problema no seu casamento, aquela amiguinha que vive na sua casa dando palpite para você, a qual você escuta mais ela do que o teu Deus. Muitas das vezes é a primeira pessoa que vai te abandonar. E Jesus sabia, tanto é que ele despediu primeiro os seus discípulos. Primeiro ele despediu os próximos, a quem ele amava. É difícil, irmão, às vezes você ter que despedir, você ter que se
se retirar do meio das pessoas que você ama. É muito fácil nós nos retirarmos, né, no meio de um grupinho ou no meio de algumas pessoas que nós não gostamos, que nós não nos identificamos. Então é muito mais fácil, mas você se despedir, você mandar embora aqueles a qual você ama, a qual andam com você 24 horas, a qual tem uma comunhão com você, a qual comem com você. É difícil. Eu me coloquei no lugar de Jesus, não foi fácil para ele. Ele estava no meio das multidões e mandou primeiro seus discípulos, porque ele conhece o interior, ele conhece as intenções dos nossos corações. Eu creio que ele estava preparando os seus discípulos, mostrando que ele poderia ficar sozinho no meio daquela multidão, das multidões. E também creio que era para dar o ensinamento e uma preparação já para quando ele fosse abandonado, quando ele ficasse só. Porque ele foi abandonado, e ele foi abandonado primeiro por esses íntimos, por esses amigos, né? E nós também, irmãos, que nós venhamos tirar uma lição aqui. O Messias deixa essas passagens na Bíblia para nós meditarmos e tirarmos lição para o nosso dia a dia. Você aí que às vezes você diz, mas eu não consigo, pastora, ficar sozinha, eu sou uma pessoa que eu preciso estar com alguém. Eu já ouvi isso de irmãs. Minha filha, vá, faça que nem Jesus. De vez em quando despeça suas amizades, despeça os seus grupinhos e vai ter um a sós com Deus. Vai se preparar para a hora da tempestade, você não se sentir só. Na hora da tempestade, como todo mundo te abandonar, porque muitas das vezes na hora da doença grave, nós somos abandonados até pelos nossos familiares. Eu que vou pregar nos hospitais, fazer visita, eu vejo pessoas abandonadas. Tá numa doença terminal, tá com alguma doença, algum problema de saúde, os familiares lançam dentro dos hospitais, não agora por causa dessa doença que ninguém pode visitar ou ficar junto, alguns casos, né? Mas antes, as pessoas ficam abandonadas. As pessoas são largadas pelos seus familiares. Então Jesus dá um ensinamento que nós venhamos nos encher de Deus, mais do Espírito Santo, para a hora que nós passarmos pela tempestade, que mais adiante você estuda esse texto, quando eles começaram a ser impelidos pelas ondas, pelo vento, a qual Jesus veio andando sobre as águas, chamou Pedro, Pedro afundou, porque olhou para a tempestade, olhou para o problema. Só que a tempestade só parou quando Jesus colocou o pezinho dentro do barco. A tempestade não parou como quando ele falou algo, que nem na outra passagem. A tempestade parou quando ele entrou dentro do barco. Então, que nós venhamos estar cheio de Deus, que nós venhamos tirar um tempo com Deus, porque depois Jesus despediu as multidões. Aí eu fiquei meditando, né? Hoje as pessoas querem estar no meio do povo, querem ser reconhecido, ovacionado, entram nos lugares, gostam de ser idolatrado, parece que eles são os deuses no local. Jesus fica de cantinho, porque a pessoa se acha o próprio Deus. Eu acho isso horrível, irmãos, porque nós estamos aqui para pregar o evangelho. Quem tem que brilhar mais é Cristo. Quem tem que ser ovacionado, quem tem que ser idolatrado, tem que ser Jesus. Nós não podemos nos achar que nós somos alguma coisa. Que nem Saul. Agora me veio na memória Saul, né? Que se achou que era o bambambam, porque o povo que pediu ele como rei se achou que era o tal, se fez passar por sacerdote, não sendo sacerdote. Ele gostava de ser ovacionado como grande rei. Quando Davi foi ovacionado, que as mulheres disseram, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, aí a inveja caiu sobre ele, aí ele começou a perseguir Davi. Então, as multidões não significa nada. Hoje você pode estar sendo ovacionado, idolatrado aí na sua igreja, onde você mora, no seu local de trabalho, mas amanhã ou depois essa mesma multidão, eu creio que Jesus, ele conhece tudo, né, irmãos? Ele é Deus, ele é onisciente, ele é onipotente. Então essas multidões que estavam com ele seriam a mesma multidões que iriam pedir
que ele fosse crucificado. Foi a mesma multidão que seguia ele aonde ele ia, que receberam os milagres dele, receberam libertação, orientação, palavra. Foi as mesmas multidões que pediram para soltar Barrabás e para crucificar Jesus. Então, Cristo, ele conhece os nossos corações, ele conhece a intenção do ser humano, por isso ele despediu primeiro os amigos dele, depois as multidões, para se retirar e falar com o papai e orar. Assim temos que ser nós, irmãos. Você aí que é reconhecido aonde você passa, você aí que é reconhecido no seu local de trabalho, que você gosta de ter batidinha nas costas, como eu digo, nos ombros, gosta de ser idolatrado, gosta de ser o queridinho, né, como se diz. Essas mesmas multidões, esses mesmos grupinhos, pode ser o que vão puxar o teu tapete amanhã ou depois. Alai, shurikan, telabashai. O Espírito Santo de Deus, ele não nos engana, irmãos. Nós temos que ser que nem Jesus. Nós devemos tirar mais tempo com Deus. Nós devemos nos preparar para situações que há de vir, porque essas mesmas pessoas que muitas das vezes estão à nossa volta, nos rodeando, nos idolatrando, nos exaltando, para ver se o seu ego sobe lá em cima, porque eu vejo muitas pessoas sendo usadas por Satanás, como eu digo, para levantar o ego da outra pessoa. Ai, que você é linda, você é maravilhosa, ai, você é muito usada, mas serão as mesmas pessoas que depois vão puxar o teu tapete. Na hora que você falar algo que não agrade, na hora que você fizer alguma coisa que não agrade elas, porque aqui a multidão, as multidões, estavam à volta de Jesus, atrás de algo que ele iria proporcionar. É isso que nós temos que meditar. As multidões só iam atrás de Cristo por algo que ele poderia proporcionar a eles. E às vezes com nós é assim. Conosco é assim às vezes. As multidões, os grupinhos, as amizades vêm até você por algo que você irá proporcionar. Então nós devemos vigiar, porque essa mesma multidão, esse mesmo grupinho de amigos foi os mesmos que deixaram Jesus sozinho. Então que você venha meditar, irmãos. Nós devemos ter cuidados. A gente não pode se exaltar, achar que a gente é alguma coisa, porque na hora que você dá um deslize, na hora que você erra, você pode fazer 100 coisas boas, você pode ser usado 100 vezes, mas na hora que você falar algo que desagrade a multidão, na hora que você dá uma deslizadinha, vão ser os mesmos que vão te entregar. São os mesmos que vão pedir para te crucificar. Serão os mesmos que irão te entregar. Então, cuidado, Jesus aqui dá um grande ensinamento, que não é por muito você estar rodeado de pessoas, não é por muito você ter seus amigos. Obrigado, Espírito Santo. Então, não quero dizer que você não pode ter os teus amigos, que você não pode ter teus irmãos a qual você confia, não é isso. Eu quero que você entenda o ensinamento da palavra. O ensinamento que Jesus nos dá hoje, porque hoje todo mundo quer ser reconhecido. Hoje as pessoas brigam por reconhecimento até no meio de nós, irmãos. Eu vejo. Aonde eu vou, na igreja onde eu vou, alguns lugares aonde eu vou visitar, eu vejo as pessoas querem um ser mais que os outros, as pessoas querem brilhar mais que o outro, a pessoa quer ter seguidores mais que o outro, como se isso valesse de alguma coisa, como se isso fosse ganhar a salvação deles. Muito pelo contrário, Jesus já deixou um exemplo aqui para nós. Jesus despediu seus discípulos, que depois lhe deixaram sozinho, largaram ele nas mãos dos soldados, abandonaram ele, sumiu um para cada lado. Pedro, que estava sempre juntinho dele ali, ó, do lado de Jesus, era o mais íntimo de Jesus, foi aquele que negou ele 3 vezes. Então que nós venhamos aprender
com a palavra de Deus. Não é a missionária que está falando, é a palavra de Deus. Que nós venhamos ter cuidado quando nós estamos muito ovacionados, como nós somos muito idolatrados, quando nós somos muito desejados, né? Tem aqueles grupinhos, às vezes, na igreja que tudo é a irmãzinha. Ai, não fazem nada sem a irmãzinha, como se ela fosse o Deus na terra. Cuidado! Essas mesmas pessoas que estão te elevando o seu ego, que estão te colocando lá em cima, pode ser as mesmas pessoas que na hora que você não fizer, você não proporcionar algo para eles, vão ser os mesmos que vão te entregar. Serão os mesmos que irão te dizer, crucifica, crucifica, assim como Jesus. Essas mesma multidão que iam lá atrás de bênção, atrás de milagre, foi os mesmos que mandaram crucificar, foram os mesmos que pediram para soltar Barrabás e crucificar Cristo. Cadê essas multidões? Cadê essas multidões? Eu fiquei meditando, cadê essas multidões que seguiam Jesus a pé no deserto, que andavam atrás dele aqui quando ele desceu do barquinho lá na beira do rio? Cadê essas multidões? Essas multidões poderiam ser a voz que libertaria o Jesus. Ah, mas missionária, era para se cumprir as escrituras, sim, mas aqui Jesus está dando um ensinamento, que não importa se você é idolatrado, se as multidões vão atrás de você. Ele está mostrando aqui que as multidões vão atrás da gente porque a gente ainda está proporcionando algo para eles. Porque a gente, de alguma maneira, Deus nos usa para oferecer algo para eles. Não que nós vamos, claro, abandonar nosso ministério, não é isso, irmãos. Eu estou pregando aqui a palavra para ensinar para vocês que não é a quantidade, mas a qualidade. Que você tenha do seu lado pessoas fiéis à palavra de Deus, pessoas que ao qual o momento que você passar por uma situação difícil, que nem aqui mais adiante, eles passaram por um temporal, uma tempestade, veio as ondas, veio o vento, eles não souberam, eles não sabiam para onde correr, o Messias não estava com eles. Tem muitas pessoas aí que estão mais preocupadas com as multidões, com o reconhecimento, mas na hora que vem a tempestade, olha para um lado e para o outro e no seu barquinho não tem Jesus. Deus está falando. No seu barquinho você não está preparado. Você não está preparado para passar por uma situação difícil. A hora que vem a tempestade, a primeira coisa, eu vou sair da igreja. O pastor não veio na minha casa. A irmãzinha, eu pedi oração, pedi uma visita, ela não veio aqui. Você não está preparado. Jesus, ele se retirava. Ele deixava os amigos, ele deixava as multidões e ele se retirava para ficar sozinho, para ficar sós com Deus, para se preparar porque poderia acontecer mais adiante. Tanto é que vocês vê um monte de situações que os discípulos ficaram apavorados e Jesus não, na tranquilidade, confiando. Teve uma passagem também no barco que veio aquele temporal que ele estava dormindo. Por quê? Porque ele sabia em quem ele cria. Ele tinha a vida dele centrada em Deus e que nós venhamos aprender, irmãos, com essa passagem. Eu vou acabar por aqui porque dá vontade de ficar 1 hora pregando. É tanto ensinamento, é tanta coisa boa que o nosso Messias ensina, que o nosso Deus ensina e que nós venhamos entender, que nós venhamos aprender com ele, né? Que nos dias de hoje a gente venha perder isso, né? Que isso que vem do mundo, que vem das mídias, que as pessoas querem ser idolatradas, as pessoas querem aparecer mais que Cristo, as pessoas querem estar sempre à frente de tudo, só que na hora de um problema, na hora que você não está mais agradando as pessoas caem fora, são os primeiros que irão te deixar sozinho, amém? Então que você venha aprender, que você venha meditar nessa palavra, que você venha meditar, amém? E que você venha tirar o seu tempinho também com Deus, que você venha sair do meio dos grupinhos, sair do meio das multidões, sair um pouquinho e ficar sós com o papai, como eu digo, né? Que é tão gostoso. Eu amo ficar sozinha, agora mesmo eu estou só, eu amo porque eu leio mais, eu amo ler, eu estudo mais a palavra, Deus fala comigo, eu coloco louvor, eu glorifico o nome do Senhor, então é gostoso a gente ter
essa comunhão. E Deus é aquele que não vai te deixar no meio da tempestade, no meio dos problemas, você aí que está passando por situação financeira difícil, aonde todo mundo te abandonou, Deus está aí, basta você tirar o tempo para ele, basta você deixar um pouquinho as multidões e os grupinhos, dar um tempo para ele. Às vezes você está passando com um problema no seu casamento, aquela mesma amiguinha que vem para sua casa toda hora dar opinião na sua vida, é a mesma que vai te abandonar. Que você tenha pessoas que venham acrescentar, venham orar por você, venham orar pelo seu casamento, mas que não venham dar palpite, que você venha pedir opinião para Deus, que você venha tirar um tempo, deixe esses grupinhos, deixe essas multidões e tire um tempo mais com o Senhor, a qual na hora da tempestade, na hora dos problemas difíceis, você saiba a quem recorrer. Glória a Deus e aleluia. Eu já comecei a pregar novamente, né? Então vamos orar. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia. Amém? Glória a Deus. Deus falou, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Que nós venhamos aprender a tirar um tempo com o papai. Pegue seu copo com água. Pai, eu consagro e abençoo essa peça de roupa, essa fotografia, esse copo com água, que todo aquele que beber, que todo aquele que usar essa peça de roupa, que essa pessoa que está sendo representada por essa fotografia venha ser liberto, transformado, curado para a honra e glória do nosso Deus. O Espírito Santo, Alai, Shuricante, Elabachai, fala de uma mulher que está com a fotografia do seu marido, que se encontra preso. Mulher, não temas, que você continue perseverando. Alai, Shuricante, Elabachai, que você continue orando, buscando, que o Senhor está escutando a tua oração. É Ele que vai te tirar desse problema. É Ele que vai gritar o alvará de soltura do seu marido. É Ele que vai usar aquele advogado para libertar seu esposo. Então continue crendo, perseverando em nome de Jesus. Eu consagro essa peça de roupa, essa fotografia, esse copo com água em nome de Jesus. Amém? Beba da água. Glória a Deus, irmãos. Nosso Deus é lindo, né? Deus fala em todo momento. Eu abençoo a todos com a paz do Senhor Jesus.